Graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos todos terminando mais uma semana de trabalho e viemos na tua santa casa para agradecer ao Senhor pelas bênçãos que nos concedeu e pela oportunidade que nos deu de iniciarmos um novo dia. Pai Santo, prestamos a nossa gratidão, o nosso louvor sincero ao Senhor, a Jesus nosso Senhor, o teu amado Filho, à nossa Mãe Maria Santíssima, à querida Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e também ao santo profeta irmão Aldo, pastor das nossas almas. Que as bênçãos dos Senhores recaiam sobre todos nós e que a nossa reunião seja realmente abençoada, de maneira que os Senhores possam falar aos nossos corações, nos fortalecendo e nos fazendo crescer ainda mais espiritualmente falando. Por tudo, ó Pai, por esta oportunidade maravilhosa, nós muito agradecemos a todo o reino dos céus e peço ao Senhor neste momento que derrame as bênçãos sobre a vida de todos, para que possamos aqui nos alimentar da tua santa palavra, ensinamentos preciosos do teu amado Filho Jesus e da nossa querida Vó Rosa, o Consolador prometido, também os ensinos preciosos do nosso santo irmão Aldo. Estando esta reunião entregue em vossas mãos, tendo a certeza que todos os atos da mesma sejam de conformidade com a vossa vontade e que os senhores irão tomar conta da mesma, declaro, portanto, iniciada a nossa reunião desta noite. Amém. Seguro, eu sigo a remar no mar desta vida que só muda nos dá, enfrentando o perigo, mas sem nada a temer. Porque a Santa Rosa comigo está.
logo vem a bonança e o meu barco seguro eu continuo a remar.
pois quem prega com a vida produz muita salvação. Nossa voz também ungida faz calar no coração a palavra que dá vida e transforma o coração.
ouviremos também pelo coral o hino Ouvindo e Aprendendo.
Amém, irmãos. Prezados irmãos e irmãs, eu quero neste momento agradecer aos irmãos pela sábia escolha que fizeram de estarem presentes nesta reunião. Irmãos, isto é muito gratificante, participarmos das nossas reuniões, pois a cada reunião nós crescemos, nós evoluímos os nossos espíritos. Porque, irmãos, nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Estamos em processo de transformação, em crescimento, e precisamos crescer muito espiritualmente falando. E a frequência em nossas reuniões, ela nos dá, irmãos, esta oportunidade de crescimento. Porque a cada reunião, a nossa Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso Santo Irmão Aldo, nos traz um alimento novo para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso espírito, para prosseguirmos a nossa jornada na terra. Eu agradeço novamente aos que nos honram com a sua visita. Para nós é muito gratificante a sua presença em nossas reuniões. Que a Santa Vó Rosa, juntamente com o profeta Irmão Aldo, possam lhes abençoar muito. Também os que conectaram após o início da nossa reunião, cumprimentamos também e agradecemos a sua companhia. Irmãos, agora nós vamos passar para a parte das mensagens. A primeira mensagem que nós temos, aliás, são duas mensagens. Tanto a primeira quanto a segunda, elas falam de disciplina. A primeira mensagem, o título é: A disciplina concede honra e nos torna participantes da santidade de Deus. A disciplina apostólica é um conjunto de regras para um bom viver, para uma boa conduta, para alcançarmos a perfeição em nossa vida e a santidade em nosso viver. Precisamos ser disciplinados, ou seja, precisamos proceder dignamente, de maneira constante diante de Deus e do próximo. A disciplina apostólica corrige, educa e moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos e faz todo o esforço para viver, para servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não pode haver a salvação. Pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver, e assim procedendo só tem a perder, porque em nada poderá ser bem-sucedido. Sem disciplina ninguém vencerá. Em sua carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo esclarece sobre o valor da disciplina para o Filho de Deus, afirmando: porque o Senhor corrige a quem ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos. Pois que filho há quem o pai não corrige? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos? E então viveremos. Pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que de melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento,
a fim de sermos participantes de sua santidade. Deus o Pai, por meio da Santa Avó Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, vos corrige e disciplina para a nossa salvação e santificação, e para que sejamos participantes de sua santidade. Um povo disciplinado é um povo vencedor, é amado e querido por todos. Aceitem a nossa disciplina como regra de um bom viver. Isto se quiserem ser bem-sucedidos em sua vida aqui na terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a doutrina e a sua alma, ama a sua igreja, ama a Santa Avó Rosa e em tudo procura ser obediente aos ensinos e conselhos que nos deu o nosso Santo Irmão Aldo. Um dos conselhos do Santo Irmão Aldo foi para que os pais amem os seus filhos, dando-lhes perfeita educação e ensinamentos, que os ajudem a serem disciplinados e a terem boa conduta, para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Ensinem seus filhos a regra de um bom viver, do bom proceder. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los, para que não se tornem pessoas malcriadas e desobedientes. Ensinem seus filhos a serem humildes, pois a pessoa humilde aceita a correção, acata a orientação e não se rebela e nem se orgulha. Mas se torna uma pessoa sábia, de bom proceder. Há um sábio ensinamento no livro de Provérbios a respeito deste assunto. Não retires da criança a disciplina e a correção, pois livrarás a sua alma da condenação. Sejam amigos dos seus filhos para o bem e para o que é justo diante de Deus. Conversem com eles, procurem ouvi-los e compreendê-los em suas diversas fases de desenvolvimento. Procurem dar a eles o seu carinho, o seu afeto e o seu amor, porque assim procedendo, seus filhos terão muito respeito e consideração para com a sua palavra e para com os seus conselhos. Ensinem seus filhos a respeitarem as pessoas idosas, as pessoas com necessidades especiais, os obreiros em geral, os professores e orientadores, a respeitar o seu próximo para que não sejam briguentos e nem ríspidos com ninguém. Quando for necessário, deve corrigi-los, orientá-los e ensiná-los para que tenham temor e respeito aos senhores pais e às pessoas em geral. Ensinem seus filhos a amar a igreja, a amar e a respeitar a sua doutrina e a sua disciplina que Jesus nos trouxe dos céus por meio da Santa Avó Rosa. Também deve ensiná-los a respeitar as reuniões de nossa igreja. Ensine-os que nossos templos não são locais para brincadeiras, nem correrias e nem para conversas durante as reuniões. São lugares sagrados e consagrados para adorar e glorificar a Deus e aos seus santos poderosos. Como Jesus nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A doutrina ensina o seguinte: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Isto é o mesmo que dizer, cuide do teu proceder, das tuas
atitudes e guarde a tua língua para não dizeres palavras torpes e inconvenientes num ambiente tão santo. Tenha todo o respeito e cuidado para não entristeceres a Deus e nem ao Consolador. Com estes ensinos, esperamos que todos os irmãos respeitem mais a nossa disciplina no seu viver, no seu proceder, na maneira de se apresentar de acordo com a vontade da Santa Vó Rosa, evitando assim a desobediência que tanto entristece a esta Santa de Deus. Sejam sábios e prudentes, e que a Santa Vó Rosa com Jesus, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo ajude e abençoe a todos os irmãos para que tenham uma vida justa, honrada e santificada para o Pai Celestial. Na sequência, irmãos, eu leio também a segunda mensagem, que também é disciplina. Ensinos sobre a reverência e o respeito às nossas reuniões. As reuniões de nossa igreja têm a finalidade de prestar adoração e louvor a Deus e aos seus santos, de grande poder, como Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Além disso, buscarem mais sabedoria e virtudes através da meditação, da oração e da atenção que devem ter no transcorrer de nossas reuniões. Deve haver muita reverência e respeito antes e durante as reuniões, para serem mais abençoados e suas preces serem ouvidas e atendidas. Em nossas reuniões, não é lugar de estarem comentando a vida do seu próximo. Comentar a vida do seu próximo é falta de educação, de respeito, e também se constitui numa falta grave diante de Deus. Daí, recomendarmos através deste boletim que evitem este mau costume e venham para as nossas reuniões com um único pensamento, que é o desejo de servir a Deus, nosso Pai Celestial, e aos seus santos, e prestar-lhes o mais profundo e sincero louvor e adoração, fazendo-o com toda a reverência e respeito. Recomendamos o seguinte ensino de Jesus, nosso Senhor: o que não queres que façam para ti, não desejes e nem faças ao seu semelhante e seu próximo. E o que queres que te façam de bom, faças igual ao teu semelhante. Este ensino significa: se não queres que os outros façam comentários de sua vida e do seu proceder, não faças comentário da vida do seu próximo. Muito bem, irmãos. Duas mensagens nos falando desta virtude que precisa ser colocada em prática, irmãos, em nossas vidas. A disciplina, os bons costumes. Irmãos, todos nós precisamos e devemos, irmãos, saber e compreendermos perfeitamente o verdadeiro conceito espiritual da disciplina, que o Mestre Jesus mandou que a nossa Santa Vó Rosa, o Espírito da Verdade, nos ensinasse. Ensinar a esta Igreja Apostólica. Porque, irmãos, a partir deste conhecimento, acontecerá uma grande evolução espiritual
de toda a Igreja Apostólica. Caso contrário, irmãos, vão-se os anos e o crescimento da igreja continua muito lento com relação à grande seara que temos para colher almas para o nosso Deus. Lembro novamente a letra do hino que os irmãos cantaram há pouco. Semeadores do Evangelho. O nosso exemplo, irmãos, é muito importante nessa semeadura do Evangelho de Cristo. Porque, irmãos, a Igreja Apostólica é uma escola. Eu me lembro que ainda criança, eu ouvia a saudosa missionária Odete, nas suas mensagens, ela dizia que nós estávamos na escola, aprendendo, irmãos, para um dia chegarmos nos céus. E eu digo aos irmãos que a primeira matéria que a Santa Vó Rosa trouxe dos céus, enviada por Jesus para esta igreja apostólica, foi a disciplina. A disciplina que Jesus implantou na sua igreja. Uma virtude, irmãos, criada por Deus, tão bonita, que dignifica a vida dos seres humanos, mas, irmãos, precisamos refletir. O que acontece? Já são mais de meio séculos que nós ouvimos estes ensinos, que esta matéria, nesta escola espiritual, é transmitida. O que acontece? Será que é tão difícil de entendermos, de praticarmos estes ensinos? Virtude perfeitíssima criada por Deus? Irmãos, a partir do momento que nós conhecermos o verdadeiro conceito, o que realmente é e como precisa ser esta disciplina que Deus, que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo implantaram nesta igreja apostólica, tudo se tornará mais fácil. E os irmãos irão compreender e presenciar a grande evolução espiritual da igreja apostólica. E também, por conseguinte, o crescimento em número de adeptos, de congregações. Porque assim, irmãos, nós estaremos pregando com o nosso exemplo, com a nossa vida, com o nosso ministério. Na verdade, irmãos, o conceito de disciplina nunca se encerraria nos simples atos do vestir, do calçar, do modo de corte de cabelos e no uso
de barbas para os homens ou no usar de pinturas para as mulheres. A disciplina não se encerra nisto, irmãos. Ela vai muito além disto. Estes atos são formas de exteriorização desta grande ferramenta divina, que é a disciplina. A disciplina, como está escrita no boletim, é um conjunto de regras, de leis ou ordens que rege certa coletividade. É respeito, é submissão, é obediência, instrução, educação, conforme também está na mensagem, mostrando que os pais precisam instruir, educar os seus pequenos e muito mais, irmãos. Observem-se, irmãos, que o papel da disciplina no cotidiano egoístico, na parte material do nosso corpo, é a padronização de atitudes de forma a manter a ordem e a harmonia, tanto de procedimentos como de convivências dos integrantes de uma determinada instituição, de maneira a garantir o sucesso das suas atividades. Olha que importante, irmãos, garante o sucesso de tudo, da igreja, da vida em particular, e já no campo da espiritualidade, irmãos, estes atos têm a função de libertar pelo conhecimento da verdade, de exteriorizar as qualidades do interior, do coração, do espírito, do eu espiritual. Ou seja, a materialização consciente e espontânea da pessoa que ouviu a voz de Jesus, que ouviu a voz da Santa Vó Rosa, que ouviu a voz do santo profeta irmão Aldo, que aceitaram, que se submeteram a estas regras e abriu a sua porta permitindo que eles entrassem em sua casa e ceasse consigo, como ele mesmo Jesus nos ensinou. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Entenderam, irmãos? E Jesus, ele deixou provas. Deixou provado, irmãos, que esta disciplina, ela precisa nascer de dentro. Certa vez, Jesus chamou os fariseus, os saduceus e os essênios e outros religiosos de sua época, que se apresentavam rigorosamente disciplinados em suas vestes e comportamentos segundo a lei mosaica, segundo a lei do profeta Moisés. Estes homens se apresentavam rigorosamente na disciplina. E Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque demonstravam uma santidade aparente, mas nutria impurezas no coração. Não adianta nada, irmãos, nós virmos para a igreja, barbeado, cabelinho cortado, bem arrumado, na disciplina. Mas se o nosso espírito, lá dentro, estiver sentimentos inconvenientes, de ódio, de rancor, de raiva, de vingança,
vai acontecer isto que foi relatado aqui no boletim. Vão chegar na igreja e vão começar a procurar oportunidades para fazer um comentário deste, um comentário daquele. O Mestre Jesus, irmãos, ele não aceitava os atos aparentes, automáticos, uma vez que estes atos são desprovidos do amor verdadeiro e de nada vale, irmãos, para a edificação do Espírito. De nada vale. E por esta mostra é de se notar que a disciplina só tem valor agregado para a evolução espiritual quando projetada do interior para o exterior. Quando ela nasce, irmãos, do coração, de maneira sincera, prazerosa. Eu me visto assim porque me sinto bem. Eu sinto prazer, eu me sinto honrado. Isto me faz bem. Irmãos, tem que partir de dentro. Porque a disciplina é, acima de tudo, a realização interior, espiritual, do nosso espírito, irmãos. Do conhecimento da verdade ensinada pela nossa doutrina. Quando nós conhecemos esta verdade, quando nós temos convicção desta verdade, irmãos, quando nós praticamos por amor, tudo isto se torna fácil, porque senão de nada adianta cumprirmos todas as regras ensinada pela nossa igreja, mas não abrir, irmãos, o nosso coração, o nosso espírito, para a evolução que nos traz paz, alegria, amor, dedicação, moderação e muito mais virtudes, irmãos. Elas nos traz. Se praticarmos isto, irmãos, de dentro para fora, do interior para o exterior. Porque se for, irmãos, do exterior para o interior, não vai surtir efeito. O interior está cheio de sentimentos maus e o exterior está bem apresentável. Para Deus não serve. Para Santa Vó Rosa também não. E se nós estivermos nesta condição, irmãos, vamos ficar mais 50 anos ouvindo esta mensagem de disciplina, e não vamos compreender o que precisa ser feito para que ela realmente passe a valer a pena na nossa vida, no nosso viver, para sermos verdadeiros filhos de Deus, irmãos. E para quem concebe, irmãos, a disciplina com evolução, comprova a verdade dita pelo Mestre do amor, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele disse que o seu jugo é suave, porque traz prazer em recebê-lo, e que o seu fardo é leve, porque não se converte em práticas obrigatórias, irmãos, mas sim por amor, pelo livre arbítrio que Deus nos deu. Quando nós tivermos, irmãos, perfeito conhecimento desta doutrina, compreendendo, irmãos, e buscando conhecermos a nós mesmos, tudo vai se tornar mais fácil. E nós iremos, irmãos, estar dando um grande passo para a perfeição. Estaremos, irmãos, dando um grande passo na evolução.
e iremos nos aproximar muito mais de Deus, da Santa Vó Rosa, de Jesus e do reino dos céus. Por isso, irmãos, a disciplina da Igreja Apostólica é uma honra para nós e deve ser praticada, irmãos, com este amor, com esta dedicação, com este carinho, partindo, irmãos, do interior para o exterior, nos dando prazer, alegria, felicidade, irmãos, em praticá-la. E com certeza nós iremos receber muito da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus nosso Senhor, as suas bênçãos, a sua proteção e a oportunidade de crescermos, de evoluirmos e alcançarmos, irmãos, a perfeição exigida por Deus para entrarmos no reino dos céus. Portanto, irmãos, meditem nisto. Busquem praticar esta disciplina por prazer, com alegria e com grande satisfação em sua alma. E a Santa Vó Rosa lhes recompensará muito. O nosso estimado irmão Aldo também. Eles têm muito para nos dar, irmãos. E querem nos dar, precisam nos dar. Mas nós precisamos merecer. Nós precisamos, irmãos, estarmos prontos para recebermos muito mais. Eles têm muito ainda para nos dar, para nos orientar. Temos muitos anos ainda a lutar nesta terra, com a Santa Vó Rosa e com o nosso Santo Irmão Aldo. Portanto, irmãos, guardem esta mensagem a respeito da disciplina, porque é muito útil para a nossa vida, para o nosso viver, e nós precisamos, nós dependemos dela todos os dias da nossa vida. Irmãos, ainda temos a mensagem que nos fala do batismo. Eu vou fazer a leitura da mensagem contida no boletim, o valor e o significado do batismo. A condição essencial para começar a fazer parte no reino de Deus é a verdadeira conversão que possibilita ao arrependido a purificação de sua alma e consequente direito à vida divina. Ou seja, o contrito passa a viver para Deus em espírito, graças que é alcançada com o batismo do Espírito Santo, unção que é concedida ao arrependido no momento em que se converte a Jesus e ao Consolador, e que é confirmada em sua alma no ato do batismo. Sacramento este instituído por Jesus nosso Senhor. Está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulos 3 e versos 15, que Jesus pediu o batismo a São João Batista, e que, sabendo que nosso Senhor era o Cristo de Deus, o profeta lhe falou: eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porém, nosso Senhor sabia que lhe convinha ser batizado, respondeu ao profeta São João Batista: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E com esse ensinamento de Jesus, nós apostólicos aprendemos que o batismo faz parte da justiça de Deus. Portanto, para que a criatura passe a pertencer ao seu reino e ter direito a toda a sua graça, virtude e poder, é necessário que se submeta a esse sacramento divino. Nosso Senhor Jesus ensinou a Nicodemos
a respeito do significado do batismo e das condições exigidas por Deus dos céus, conforme ficou registrado no Evangelho de São João, capítulo 3, onde diz: em verdade te digo, ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus, ou pertencer ao reino de Deus. Nosso Senhor declarou a Nicodemos que para entrar nos céus é necessário que haja regeneração, por meio do batismo nas águas, no qual se dá um novo nascimento. Daí por diante, o convertido vai progressivamente se santificando até alcançar um grau perfeito de santidade. É muito natural que todas as pessoas queiram entrar nos céus ao final da jornada terrena, que desejam pertencer a Deus e estar com Ele em sua glória. No entanto, é necessário que se convertam dos pecados, do mau gênio, dos maus costumes, e que se entreguem de corpo, alma e espírito a Jesus e a Santa Rosa, e que se submetam ao sacramento do batismo, confirmando que aceitam a nossa fé, a doutrina e a disciplina como regra de boa conduta, expressando assim que o seu desejo é viver com Deus conforme é ensinado por Jesus, a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo, através da mensagem de nossa igreja. Aos que estão seguindo a nossa igreja e que aceitam os ensinos doutrinários e a disciplina apostólica como regras de fé e boa conduta, precisam se batizar e viver em santificação e honra para que sejam herdeiros de todas as bênçãos celestiais. Convidamos aos irmãos que assim o desejarem, este sacramento em sua vida, que procurem já ir se organizando para que no próximo batismo, que será realizado em nossa sede no dia 2 de setembro próximo, para virem no próximo batismo que será realizado no dia 2 de setembro próximo. Irmãos, é um ato muito solene e sagrado, uma experiência inigualável em sua vida de filhos de Deus. Venham se batizar. Irmãos, é mais um convite para que os irmãos que ainda não passaram por esta experiência do batismo em sua vida, tenham esta oportunidade de se batizarem. O batismo, irmãos, tem uma importância e um significado muito grande, muito profundo na vida dos homens, das mulheres, dos seres humanos. Pois o batismo nada mais é do que a prova do grande amor e misericórdia do Criador para com todos os seres humanos. E todos nós, irmãos, precisamos entender que nós, seres humanos, fomos criados para crescimento, para evoluir, até alcançar a perfeição exigida por Deus para irmos morar nos céus. E a prova disso, que nós precisamos crescer, precisamos evoluir, é que Deus, o nosso Criador, Ele não nos fez prontos, não nos fez evoluídos, mas nos fez nascer, irmãos, e gênios, sem nenhum conhecimento, mas também com o Espírito Santo, um Espírito puro, para que pudéssemos, irmãos, passar por todas as fases da vida e fazermos ao longo desta caminhada as nossas próprias escolhas. E o batismo passou então a fazer parte dos planos de Deus para a recuperação dos homens a partir do momento em que, irmãos, a humanidade perde o controle de suas ações. Perderam o controle. E começaram, irmãos, a se desviarem, a modificar, irmãos, completamente a sua jornada de crescimento e de evolução espiritual, a qual Deus esperava que assim o fosse.
Aí entra, irmãos, a misericórdia do Criador, dando uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo recomeço. Irmãos, imaginem, quantos de nós, ao nos depararmos com situações difíceis, frutos de atitudes impensadas, fruto, irmãos, de ações erradas, e que diante da situação, nós pensamos com nós mesmos: ah, se tivesse uma oportunidade de voltar atrás, ah, se tivesse a oportunidade de recomeçar, faria tudo novamente diferente. Irmãos, no sentido material, isso não é possível. Mas, no sentido espiritual, o nosso Deus dá a todos os seres humanos a oportunidade deste recomeço. Ele nos dá. Foi por isso que Jesus mostrou a Nicodemos, conforme está no boletim, esta passagem, dizendo que ninguém, se não nascer novamente, se não recomeçar do zero, se não voltar a ter no seu espírito as virtudes de um Espírito Santo, não poderá entrar no reino dos céus. Irmãos, isso é sério. Porque quando nós nascemos, as crianças, elas recebem, irmãos, um Espírito Santo de Deus. O Espírito puro. Porque nos céus, irmãos, só há Espíritos Santos. Deus é Espírito Santo. Jesus é Espírito Santo. A Santa Vó Rosa é Espírito Santo. A Mãe Virgem Maria também é Espírito Santo. O profeta Santo Irmão Aldo passou a ser Espírito Santo no reino dos céus. E quando nós nascemos, recebemos também este Espírito Santo. Por isso que diz que quando se converte, recebe então o batismo com o Espírito Santo. Porque Deus novamente dá esta natureza de Espírito puro, dando esta oportunidade para recomeçarmos e construirmos, irmãos, uma nova história na nossa vida. Agora com Deus, com os seus santos. Por isso que o santo batismo, ele é de grande valor e de uma importância muito grande, irmãos, para a vida do Filho de Deus. E precisa fazermos cumprir esta justiça de Deus em nossas vidas. Precisamos nos batizar. Jesus deu este exemplo, dizendo a Nicodemos: deixe por enquanto, convém que nós cumpramos a vontade do Pai. É vontade de Deus, irmãos. Jesus era perfeito, santíssimo. Ele não precisava de passar pelo batismo das águas, mas para nos deixar, nos legar como exemplo, Ele assim o fez. Portanto, fica convidado, todos aqueles que ainda não se batizaram, que desejarem, façam o seu esforço, vale a pena. É uma experiência muito bela, irmãos, passar pelo santo batismo e recomeçar novamente a sua história, a sua jornada nesta terra, fazendo tudo certinho conforme o nosso Deus, conforme Jesus, conforme a Santa Vó Rosa espera que façamos. Portanto, irmãos, guardem seus corações e busquem valorizar a cada dia tudo quanto esta Igreja Apostólica nos tem feito, nos tem dado. E eu lhes digo, irmãos, que muito ainda nós temos para ver, para contemplar,
para receber dos céus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Muito eles ainda têm para nos dar. Mas como eu disse há pouco, eles têm para nos dar, precisam nos dar, querem nos dar. Mas nós precisamos merecer. Nós precisamos buscar. Porque caso contrário, eles não poderão nos dar. Amém. Que a Santa Vó Rosa e nosso Santo Irmão Aldo abençoe a todos, nos ajudando para que a cada dia alcance este crescimento e esta evolução espiritual. Convido agora, irmãos, a todos para ficarem em pé. Nós iremos orar para assim finalizar a nossa reunião desta noite. Em sentidos de reverência, cabeças curvadas, olhos fechados, vamos agradecer ao nosso Deus por estes momentos gloriosos que nós passamos juntos, alimentando os nossos espíritos, fortalecendo a nossa fé. Oremos. Querida e Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, nós muito te agradecemos, querida Vó Rosa, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, por tudo quanto a Senhora tem realizado e continua realizando em favor da tua igreja na terra. Obrigado, Vó, por esta disciplina que nos honra, que nos faz dignos da tua bênção, da tua graça, que nos faz dignos e merecedores da presença de Deus, dos santos e anjos em nossa vida. Nós queremos, Santa Vó Rosa, buscar isto com mais profundidade, para podermos assim fazer a nossa parte e poder recebermos ainda mais, porque precisamos prosseguir. Precisamos receber muitas coisas novas que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, com Jesus, desejam nos trazer, nos inspirando, nos dando sabedoria, conhecimento. Mas para isso nós precisamos nos preparar. E neste preparo está esta parte tão importante da disciplina. Por isso que nós meditamos no quanto é importante para nós que isto seja e que venha do profundo do nosso coração, que venha de dentro para fora, que façamos por prazer, por gratidão, com alegria, em obedecer a Senhora e o nosso Santo Irmão Aldo. Querido profeta Santo Irmão Aldo, sabemos que o Senhor está presente entre nós, mais do que nunca, com muito mais poder, o Senhor nos guia, governa a tua igreja. Por isso nós te pedimos muito bom ânimo, muita força e muita coragem para continuarmos lutando, anunciando o teu nome de pastor deste rebanho apostólico, profeta santo de Deus, que alcançou juntamente com a Santa Vó Rosa o precioso galardão de assentarem-se ao lado de Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, formando a corte celestial, os santos de grande poder imediatos do Pai. E nós sabemos que este poder está à nossa disposição e queremos lutar para merecer tudo isto, irmão Aldo. Mas precisamos do Senhor, precisamos da tua bênção, do teu amparo, da tua proteção. E agora, neste momento, eu peço que o Senhor atenda as súplicas, os pedidos que os teus filhos estão fazendo, ao término desta santa reunião. Conceda a eles a paz, a solução de problemas, saúde, tudo
tudo quanto eles precisarem, a força, coragem, bom ânimo para permanecerem com esta disciplina, com esta doutrina perfeita em suas vidas. Peço também, irmão Aldo, que abençoe todos estes nomes que foram colocados aqui nesta caixa de pedidos de oração. São nome dos teus filhos, muitos deles parentes, amigos, que aqui colocaram com muita fé, com esperança de receberem algo que estão necessitando, que estão precisando para a sua vida. E eu peço ao Senhor que conceda a cada um deles, segundo a tua justiça, que eles possam alcançar o que precisam para o seu lar, para os seus familiares, amigos, para o trabalho, e que tudo seja de conformidade com a tua santa vontade. Agora peço ao Senhor, irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, que despeça cada um dos teus filhos na tua santa paz, enviando os santos e anjos para acompanhá-los até os seus lares, dando a todos uma boa noite de descanso, um bom regresso até os seus lares, e que amanhã novamente possam aqui estar para mais uma reunião, onde nós iremos receber o teu alimento precioso para fortalecer a nossa fé e o nosso espírito. Portanto, prezados irmãos, recebam neste momento as bênçãos que lhes concede nosso Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima, as bênçãos também do Consolador, a Santa Avó Rosa, e do Santo Profeta, irmão Aldo. Que todos tenham muita paz, sejam felizes e vivam para sempre com o Consolador. Amém. A paz do Senhor para todos, irmãos, muito obrigado e até amanhã.